Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Holanda, sou professor aqui no curso de Pensamento Científico e nesse tutorial eu vou ensinar como utilizar o Google Formulários para que os estudantes possam criar suas próprias pesquisas. Bom, primeiro a gente está falando nesse módulo sobre pesquisa, né? Então, o estudante ele pode fazer pesquisa por meio de entrevistas, conversas, e o formulário pode ser útil quando a gente quer receber várias respostas e também já ter o acesso facilmente a gráficos para entender essas respostas, né? Então, é algo muito simples de ser criado e os estudantes podem compartilhar com pessoas da comunidade para pensar, obter respostas e pensar sobre esses dados, né? Então, vamos começar aqui. Para a gente criar um formulário, você vai ter que entrar no Google Formulários. Geralmente, se você acessar esses quadradinhos aqui, ó, no seu e-mail, você vai achar o formulário, tá? É importante ter uma conta Gmail para usar. Existem várias ferramentas de formulários online, essa é uma delas, tá? Se você quiser, se você já se familiarizou com outra, pode usar, mas essa a gente gosta porque ela é bastante simples. Então, lembrando, para acessá-la você precisa ter um Gmail, tá bom? Bom, clicando aqui em formulários, você vem para essa página inicial. Então, nessa página você vai poder criar o seu primeiro formulário. Aqui você pode também usar alguns modelos, mas como não tem nenhum que se adapte ou que seja uma pesquisa criada por estudantes, eu achei melhor que a gente crie um do zero. E a gente vai aprender mais também sobre a ferramenta. Então você clica aqui em mais, tá? E aí a gente vai criar um formulário do zero. Bom, feito isso, ele vem para uma página, então a primeira coisa é pensar num título. Eu vou usar um tema aqui, por exemplo, hábitos alimentares, tá? Então vamos supor que essa é a pesquisa dos alunos do nono ano. E aqui embaixo na descrição, a gente pode pedir para que os alunos detalhem, né? Quem está pedindo esses dados, o que vai ser feito com eles, tá? Então, pesquisa realizada pelos estudantes do nono ano. E aí você pode pôr mais detalhes da escola, o que vai ser feito com esses dados, para descrever para as pessoas que vão responder. Tá? Bom, vamos começar inserindo a primeira pergunta. É muito legal porque essa ferramenta tem uma infinidade de tipos de pergunta. A gente vai começar com a primeira pergunta, que é, por exemplo, uma pergunta em aberto. Eu vou colocar aqui, ó, qual é o seu nome? Perceba que a ferramenta ela é até inteligente. Quando eu coloco a pergunta, ele já dá um modelo, né, que ele entende que quando você faz qual pergunta qual é o seu nome, vai ser uma resposta curta. E aí aqui embaixo você pode marcar também se você quer que essa resposta seja obrigatória. Ou seja, todos vão ter que passar por isso. Então, vou clicar aqui. Agora eu quero inserir uma nova pergunta. Aqui eu faço, não tem mais espaço, né? Já veio com espaço para uma pergunta. Tô vendo que aqui, ó, no lado direito aparece o botão mais, então eu vou adicionar uma pergunta nova. Bom, vamos supor que eu não quero que essa pergunta seja uma resposta curta, eu quero uma pergunta diferente. Eu quero uma múltipla escolha, já está selecionado aqui. Então eu vou colocar aqui, qual a sua faixa etária? Por exemplo, se a pesquisa quer ser feita, vai ser feita por faixa etária, né? Então, vamos supor que os estudantes vão começar a pesquisar com alunos a partir de 10 anos. Então, vamos colocar aí de 1 a, a 10 anos, depois a gente pode pôr mais um aqui. Opa, a gente clica aqui, ó, em Enter, aí eu coloco de 11 a 20, mais um Enter para colocar de 21 a 30, e aí eu posso pondo todas as faixas que eu quero, tá? Aqui eu vou deixar essas, mas depois posso adicionar mais, tá? Então, esse é um ponto legal e aqui marco como obrigatório. Então, eu criei uma múltipla escolha aqui, tá? Bom, agora uma outra coisa que dá para criar são caixas de seleção. É quando eu tenho mais de uma possibilidade de resposta, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar, ó, quais alimentos você ingere diariamente? Então aqui, caixa de seleção, tá vendo que ele é tão inteligente que ele já escolheu para mim. Mas se ele não escolher, é só você vir aqui e marcar. E aí ele vai deixar você mudar. Então vamos colocar opção 1, pão. Opção 2, arroz. Então opção 3, ó, eu vou adicionando, tá vendo? Então é só clicando no Enter. Opção 3, feijão. Opção 4, maçã. E aí eu posso ir adicionando uma infinidade aqui de possibilidades, tá? E aí você vai clicar aqui também em obrigatória se você quiser que todos respondam essa pergunta. Bom, tem outras coisas que dá para a gente fazer aqui. Vamos conhecer algumas outras funções. Então, uma função legal que a gente pode fazer é clicar aqui no mais e aí ele permite também que eu crie
questões com uma lista suspensa, tá? Então, por exemplo, qual é a sua cidade? Aí você pode pôr opções aqui, ó, por exemplo, São Paulo, vamos colocar Recife, vamos colocar aqui Fortaleza. E aí o estudante ele pode entrar, na hora que ele for vir, ele vai selecionar isso numa caixa de seleção, ou quem for responder essa pesquisa, tá? Bom, uma outra coisa que é legal também, se você quiser, você pode inserir uma questão, e aí vamos pôr uma questão, por exemplo, onde a resposta pode ser um parágrafo, tá? Então aqui vamos adicionar, fale um pouco sobre os seus hábitos alimentares. Esse botão aqui, onde eu estou passando meu mouse, se eu clicar aqui, ele permite que eu insira imagens, tá vendo? É bem legal isso. E aí eu posso inclusive vir aqui já e buscar no Google mesmo, tá vendo? Ó, então, eu quero trazer uma imagem sobre alimentação saudável. Ele vai vir aqui, vai buscar uma imagem. Então, eu gostei dessa. E aí ele já vai trazer imagens que você pode usar aqui no seu formulário, tá vendo? Então ele já deixa até mais bonitinho, né? Colocando uma imagem na questão. Outra coisa que você pode também, se você quiser inserir, é vídeos, né? Então o estudante pode pedir para que a pessoa que vai responder essa questão também assista um pequeno vídeo dele se apresentando. Então tá aqui essa opção, tá vendo? Em adicionar vídeo. Então tem vários outros recursos. Eu queria passar por esses porque eles são os básicos. Eu acho que todo mundo que vai começar a utilizar o formulário precisa conhecer, tá? Bom, então agora que a gente viu como criar, a gente vai ver um segundo passo que é como é que eu compartilho esse formulário com outras pessoas, tá? Então a primeira coisa é clicar aqui, tá vendo? Tá formulário sem título e eu vou dar um nome para ele. Então quando eu clico ele já vai trazer o nome do título que eu coloquei aqui. Esse formulário ele vai ficar sempre salvo numa pasta no meu Google Drive. Então você tem que entrar aqui no seu Google Drive e aí você vai achar, eu posso criar uma pasta nova, por exemplo, ó, pesquisa de hábitos alimentares. E aí eu vou criar uma pasta nova e vou mover para cá, tá? Então quer dizer que as minhas respostas e perguntas vão sempre estar salvos ali no Google Drive quando eu quiser acessar. Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse menu do canto direito. Uma das coisas que eu posso mudar o tema, eu posso colocar uma imagem, então eu posso vir aqui em escolher imagem, por exemplo, ó, então aqui tem algumas imagens possíveis, tá vendo? Então a gente está falando de alimentação, já vou escolher aqui uma imagem que traz fotos de alguns alimentos, tá vendo? Ó? Então escolhi aqui uma imagem, ele já vai trazer isso aqui em cima, e olha que legal, ele já muda a cor para combinar com a imagem, tá vendo? Você pode escolher as cores aqui ou adicionar uma cor também que você queira. Eu posso deixar o fundo branco, posso deixar amarelo, então você consegue deixar ele mais bonitinho, né? Esse é um ponto legal. Então isso está aqui nesse ícone que parece que é uma aquarela, tá? Aqui nesse olho você pode visualizar como os estudantes, né, ou quem vai responder esse questionário vai enxergar ele, tá vendo? Então aqui, ó, todas as perguntas que a gente inseriu, tá vendo? Então a gente consegue ver, ó, aquela que era uma caixa de seleção, aqui onde a gente tem também a possibilidade de selecionar as caixas, né? Aqui é uma guia que recolhe, aqui não, são várias caixinhas para selecionar. Aqui era uma múltipla escolha, aqui é uma resposta curta, né? Ele vai abrir uma nova aba, eu vou voltar lá para o nosso questionário agora. E aí a gente vai ver agora como é que a gente envia, tá? Então, para enviar, tem um botão aqui que está escrito ó, enviar. Então, ele vai te dar algumas possibilidades. Uma das que eu mais gosto é clicar aqui ó, nesse botão do meio, é a opção que gera um link. E esse link aqui, ó, que se eu clicar aqui, ele gera um link menor. Esse link pode ser enviado para as pessoas que vão responder. Então, aqui tem até um botão onde os estudantes podem compartilhar pelas redes sociais. Mas aqui, ó, ele já gera um link curto. Esse link pode ser enviado para pessoas que vão responder. Uma coisa que eu gosto bastante é encurtar ainda mais esse link. Então, geralmente eu copio ele e eu uso um recurso chamado bit.ly, mas tem vários outros encurtadores de link que vão fazer isso. Nesse recurso, o que eu posso fazer é justamente colocar esse link, posso colocar ele aqui, esse link maior, e criar um link ainda menor. Tá? Então, por pesquisa Leandro. E aí ele fica um link mais fácil de ser digitado, né? O estudante pode falar. Então,
Essa é uma das coisas que pode facilitar esse compartilhamento, tá bom? Bom, um outro ponto que a gente também pode fazer aqui é enviar por e-mail e eu posso adicionar colaboradores. Então, por exemplo, se os estudantes eles trabalham em grupo de 5 alunos, ele pode clicar aqui em adicionar colaboradores e aí ele vai adicionando as pessoas que ele quer que colaborem. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui ó, a Lilian. E aí, quando eu clico em enviar, ela vai receber um e-mail e vai poder também editar esse formulário, tá bom? Bom, basicamente essas são as duas funções de criação e a segunda para compartilhar. E agora eu vou falar um pouco, para a gente fechar esse vídeo, de como que a gente consegue analisar as respostas, tá? Para isso eu vou pegar um formulário que já está preenchido para mostrar como exemplo. Então a primeira coisa, eu entrei, criei um formulário, depois eu cliquei em enviar, mandei para as pessoas, elas responderam. Então elas acessaram seus celulares, computadores, responderam. E aí aqui vai começar a aparecer, ó, respostas, estão vendo? Então tem as perguntas, são as que eu criei, respostas, então aqui já teve 4 entradas, ó. Então eu vou clicar para mostrar como elas aparecem. Então olha que legal, aqui vai aparecer o nome, então aqui lógico que a gente criou algumas respostas fictícias para gravar o vídeo. Aqui ó, aparece já um gráfico, tá vendo? E esse gráfico já pode inclusive ser copiado para entrar num trabalho, para entrar num relatório, ou para que os estudantes possam fazer uma análise, né? Então, ó, na pesquisa, 50% das pessoas estavam na faixa de 11 a 20 anos. E aqui, ó, o alimento mais consumido, por exemplo, foi o arroz. Então, eu consigo ter, ó, visualmente já uma resposta muito boa para analisar isso, né? E aí trabalhar, inclusive, com os estudantes, essa ideia de tratamento e análise de dados, tá? E aqui depois as respostas também com detalhes, quando a gente faz entrevistas onde a gente quer uma resposta que ela é mais dissertativa, que está mais baseada num relato. Então, tá vendo ó, como é simples de analisar as respostas? E uma coisa legal que você pode fazer também, você pode ver a resposta para cada pergunta separada, ou pode ver a resposta de cada pessoa. E aí uma outra coisa que você pode também é clicar aqui, ó, em criar uma planilha e exportar tudo isso para uma planilha de Excel, que vai lá para a pasta onde seu formulário está salvo. E aí, a partir dessa planilha, na verdade, ele vai utilizar o Google Planilhas, ele vai colocar tudo isso aqui, estão vendo? E você vai ter acesso e os estudantes podem também criar gráficos que são diferentes desses que a gente viu que mostrados aqui nas respostas, tá? Bom, então basicamente a gente queria mostrar essas três possibilidades. Um, criar uma pesquisa. Dois, compartilhar uma pesquisa. E terceiro é a gente analisar os dados da pesquisa utilizando formulários Google. Tá? Esse é um dos recursos que serve para fazer isso. Existem vários outros que também são tão bons quanto. E a gente espera que tenha inspirado vocês e que vocês possam levar essas ideias para quando vocês forem trabalhar com pesquisas com seus estudantes, tá bom? Inclusive para vocês como professores também é um excelente recurso para usar no dia a dia, também para fazer pesquisas com os estudantes, questionários, então tem muitas possibilidades com esse recurso digital. Espero que vocês tenham gostado, deixe os comentários aí, se vocês também tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar sobre, tá bom? Um abraço e até mais!